igreja? Vou pedir para vocês ficarem em pé nesse momento. Nós vamos começar um culto diferente hoje. Algumas coisas talvez Deus comece a trabalhar no nosso coração sobre mudanças que Ele quer que a gente faça nesse culto de libertação e de cura. Deus tem falado muito comigo sobre cura, e Deus tem operado cura na vida dessa igreja. Tem testemunhos para contar, mas eu não vou contar hoje. Hoje o que nós vamos fazer é orar por cura. Então a Marlene está aqui na frente, Davi está aqui na frente, nós vamos estender as mãos, nós vamos orar. Eu quero que você estenda a sua mão também sobre essa igreja, nós vamos estar orando agora. Nós cremos, quem crê no propósito da cura e no propósito da libertação espiritual, nós cremos. Então esse culto um dia nasceu no coração de Deus com esse propósito. Deus, Ele é o Deus da cura. Tanto é que o nome de Deus, um dos nomes do Senhor, é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Rafá significa o Senhor que sara. Jeová é o Senhor, Rafá, sara, ou cura. Então o Senhor é o Deus que te cura, o Senhor é o Deus que te sara. Eu creio que o Senhor quer potencializar a manifestação da sua glória neste lugar, nesses dias, e nós temos que estar ligados com o Senhor para aquilo que Ele quer fazer. Então, em todo o ministério de Jesus teve cura. Jesus curou os leprosos, Jesus curou os paralíticos, Jesus curou os cegos, Jesus curou os que estavam doentes, para que todos entendessem que Ele era o Filho de Deus e que Ele tinha poder na terra para perdoar pecados. Ele veio acima de tudo para perdoar pecados, mas para que todos saibam que Ele tem essa autoridade na terra e nos céus. Ele também cura as enfermidades físicas do nosso corpo, e nós cremos que Ele é Senhor da nossa vida. Nós não estamos aqui para determinar o que Deus tem que fazer, nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós cremos no propósito da cura e da libertação, e se Ele quer operar, nós estamos aqui disponíveis, nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo para que Ele opere. Amém, igreja? Então levante as suas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor da cura, o Senhor que sara o seu povo das suas enfermidades. Por isso me couvaçu e andarramassou, em demanto e decouvas na bracheia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estendemos a nossa mão sobre este lugar nesta noite, para declarar que o Senhor é Deus, para declarar que a tua glória, ó Deus, está sobre a tua igreja, para declarar que a tua glória, ó demanda e ação é sobre o teu povo. E quando o teu povo ora, quando o teu povo se humilha na tua presença, grandes coisas acontecem na terra, porque o Senhor mesmo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que sara a nossa terra, o Senhor é o Deus que sara a nossa nação, o Senhor é o Deus que sara as nossas vidas. E nesta noite nós queremos dizer ao Senhor em oração: nós não estamos aqui para determinar nada para o Senhor. Quem somos nós para fazermos isso? Somos teus servos. Não estamos aqui para determinar que o Senhor tem que curar, mas nós estamos aqui sim para dizer que nós cremos no propósito da cura, porque é bíblico, porque está na tua palavra. Nós cremos no propósito da cura, nós cremos no propósito da libertação espiritual, nós cremos no propósito da cura, da libertação, da restauração, Senhor. Estamos na dependência do teu Espírito Santo. Por isso, agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos que o Senhor venha sobre este lugar, nós pedimos que o Senhor venha tomar este ambiente, e que o Senhor venha tocar vidas nesta noite, vidas que o Senhor trouxe aqui para restaurar e curar, que elas realmente recebam de Ti a cura, a restauração, a libertação, em nome de Jesus, Pai. Toda oposição espiritual neste momento caia por terra, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo desça sobre este lugar, se movimente sobre este lugar agora. Nós oramos, ó Pai, orando, e a Ti, ó Deus, ó Pai, clamando para que o Senhor faça o que precisa ser feito, ó Deus, na vida de todos que estarão neste lugar nessa noite, os que já estão aqui e os que porventura ainda chegarão neste lugar, que sejam tocados pela Tua glória, pela Tua unção, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Todos podem se assentar neste momento. Louvado seja o nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor em toda a terra. Eu quero abrir este culto lendo ali no livro do profeta Daniel, um texto que foi a minha reflexão desta manhã, para que eu pudesse estar enviando às pessoas a reflexão matinal, né? Então esse texto, Deus falou comigo hoje pela manhã, e eu quero também estar compartilhando com os irmãos esse texto da palavra de Deus lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim: então Nabucodonosor encheu-se de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Ao Filho de Deus. Muitas vezes, queridos, como eu hoje pude estar meditando nessa manhã com os irmãos, através da mensagem que eu mandei nos grupos, muitas vezes Deus permite que as situações que estão difíceis na nossa vida fiquem mais difíceis ainda. Já está difícil, aí Deus fala: vou deixar um pouco mais. Porque, via de regra, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente quer que ela acabe. Sim ou não, irmãos? Ou a gente quer que ela suavize. Se ela não vai acabar, que pelo menos ela suavize. A situação desses homens já era muito difícil, porque eles já haviam sido condenados a morrer, incinerados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Ou seja, a coisa estava feia para o lado deles. Só que aí o inimigo, né, o rei ficou tão furioso, tão irado, que ele falou: não, eu quero que aqueça essa fornalha 7 vezes mais. Se é para queimar, que queime com mais força, que queime com mais poder, né, a vida desses homens que se levantaram contra mim. E aí naquele momento, ou seja, o que já estava ruim, ficou 7 vezes mais ruim. O poder de destruição daquela fornalha aumentou 7 vezes mais. Parecia que o mal estava prevalecendo, parecia que Deus estava permitindo que o mal prevalecesse mais, que Deus estava permitindo que o mal se agravasse ainda mais sobre a vida dos seus servos. Só que quando aqueles homens foram jogados na fornalha, queridos, eles não só não queimaram, como também suas roupas não queimaram, como também o Senhor entrou na fornalha. Diz o texto bíblico que o Senhor entrou lá, que o Senhor entrou naquele fogo, naquela fornalha com eles, e eles passeavam no meio do fogo, eles andavam no meio do fogo sem se queimar. E é interessante que você vai ver a história, que eles saem da fornalha, os seus cabelos não são chamuscados, as suas roupas feitas todas de pano, e naquele tempo o povo usava pano com força mesmo para se vestir, nada foi queimado, nem roupa, nem cabelo, nem chapéu, nada. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Primeiro, quero dizer para você que muitas vezes Deus permite que as coisas se agravem na nossa vida, e que o inimigo muitas vezes junte todas as suas forças e aumente todo o poder que ele tem de destruição contra nós,
para que o Senhor possa mostrar que, ainda que o inimigo tenha o poder de aumentar o seu nível de destruição ao grau mais alto que ele possa fazer, ou que ele junte todas as suas forças para nos destruir, nada disso vai adiantar, porque o poder de Deus sobre nós sempre prevalecerá contra o poder do inimigo. Sempre prevalecerá contra a ação destruidora do inimigo, ainda que esta ação seja aumentada ao seu nível máximo, ao nível mais alto de destruição, não vai conseguir atingir aquele que serve a Deus, porque o poder de Deus sempre será maior. O poder de Deus sempre será maior. Então eu quero dizer para você nessa noite, se as coisas estão ruins, se você tem enfrentado situações difíceis, e aparentemente parece que elas estão ficando mais difíceis, não desanima não. Deus está trabalhando uma grande vitória para entregar para mim e para você. Às vezes as coisas ficam mais difíceis só porque Deus quer aumentar o tamanho do milagre, só porque Deus quer aumentar o tamanho da bênção. Então, para a bênção ser grande, o desafio tem que ser grande. Amém, igreja? Para a bênção ser grande, o desafio tem que ser grande, a luta tem que ser grande. Às vezes Deus permite que o inimigo pense que ele está triunfando, que ele está vencendo, para que ele possa, no final, dar a marretada final em toda a ação do inimigo e mostrar que é ele que está no controle. Eu fico preocupado com os crentes que às vezes desanimam por causa das circunstâncias que estamos vivendo hoje, em relação a muitas coisas. Tem gente que fala assim: mas pastor, parece que a injustiça está prevalecendo sobre a justiça, parece que a impunidade está prevalecendo sobre a justiça, parece que a imoralidade está prevalecendo sobre a moralidade, parece que a perversidade está prevalecendo sobre a bondade, parece, pastor, que o mal está prevalecendo sobre o bem. E não só parece, às vezes Deus permite, porque Ele tem um projeto a ser desenvolvido por trás das situações que nós não podemos resolver. Se você tentou de todos os jeitos, com a força do seu braço, e não conseguiu mudar, não é para você mudar, é Deus que vai mudar. Amém? Se você tentou, você podia fazer algo e não conseguiu, então não é para ser feito pela mão do homem, não é para ser feito pela mão do homem, é para ser feito pela mão de Deus. E o que cabe a nós? Confiar nele e não questionar a ele. Confiar nele e não questionar a ele. É que nem eu disse domingo, tem crente que fica questionando demais, questiona demais e confia de menos, desconfia demais e crê de menos. Os grandes homens de fé, eles confiaram e creram primeiro para entender depois. O nosso problema é que nós queremos entender antes para depois crer. Está tudo errado, irmãos. Tem coisas que você não vai entender, porque Deus não vai te revelar. Você tem que confiar. E se você confiar, pagar o preço de crer, pagar o preço de confiar, pagar o preço de andar com Deus, lá na frente você vai entender, porque Deus vai te revelar, Ele vai te mostrar, porque você pagou o preço de confiar nele. Foi assim com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás. Mas Senhor, não estou vendo nada. Você não precisa ver, só precisa crer. Caminha comigo, anda comigo. Essa nossa caminhada tem destino, mas eu não vou te mostrar tudo agora. É no caminhar. Eu vou te mostrar aos poucos. A cada passo que você der, eu te revelo uma parte do plano. A cada passo que você der, eu te revelo uma parte do projeto. Mas o projeto todo, você só vai ver lá na frente. Eu quero dizer para você, querido, tem um projeto maravilhoso de Deus para a tua vida, que ainda não se concluiu, que ainda não se completou. Mas para você chegar no final do projeto, você tem que caminhar com fé. Você tem que caminhar com fé. Você tem que caminhar com confiança diante do Senhor. Você tem que acreditar que
que Deus sabe o que Ele faz quando você não sabe o que Ele está fazendo. Amém? Vou repetir. Você tem que acreditar que Deus sabe o que Ele faz quando você não sabe o que está sendo feito. Alguns domingos passados veio uma senhora aqui que ela participou desse pessoal que ficou lá na frente dos quartéis durante todo esse tempo. Eu acho que ela quase chegou a ser presa lá. Eu não sabia, ela estava sentada aqui. E aqui no púlpito eu comentei que eu fiquei com compaixão dessas pessoas que acreditaram que poderiam viver uma mudança e investiram nesse propósito. Quando eu terminei de pregar, eu fui ali cumprimentar ela. Ela falou: pastor, tudo que o senhor pregou foi para mim, porque eu estava nessa situação, eu estava desanimada, eu estava triste porque as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava que elas acontecessem. Falei: não desanima o teu coração, não é porque não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse, que o Senhor não está no trono governando todas as coisas. Caminha, vá adiante. Deus sabe o que Ele está fazendo. Às vezes nós precisamos passar por essa experiência hoje, porque tem coisas que nós vamos entender amanhã. A igreja precisa passar por uma experiência de mudança. A igreja precisa rever muitas coisas sobre o que é ser igreja. E talvez nós precisamos passar por esse momento e precisamos que esse momento seja vivenciado debaixo dessa visão de governo que está sendo permitido se implantar no Brasil. É aí que o Senhor vai chacoalhar a figueira. É aí que nós vamos ver quem é crente de verdade. Porque tem muito crente de fachada. Tem muito crente de fachada, irmãos. Tem muito crente de coração dividido. Tem muito crente que crê na palavra de Deus, mas as suas convicções estão firmadas no padrão do mundo. Infelizmente, tem muito crente assim dentro da igreja. E o Senhor, Ele vai levar uma igreja santa. É necessário que a igreja seja lavada com uma água, como que pela purificação com a palavra de Deus. Ele vai buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito, é o que está lá em Efésios. Uma igreja que se deixa lavar pela palavra. Quanto desrespeito hoje a igreja tem para com a palavra de Deus, irmãos? Tem crente que não está nem aí para a palavra, não lê a palavra, quando ela está sendo pregada, não ouve a pregação da palavra. Isso é um desrespeito para com o Senhor da palavra. Tem gente que confunde pregação com palestra. Irmãos, o que a gente faz aqui não é palestra. Eu não estou aqui palestrando. Eu estou aqui compartilhando da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, das verdades bíblicas, daquilo que foi preparado pelo Senhor para gerar fé no nosso coração. Então eu estou lidando com situações espirituais, porque se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, isso quer dizer que ela é espiritual, e ela trabalha no espiritual da nossa vida. Por isso o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem o que? A minha voz, e me seguem. Simples. As minhas ovelhas me escutam. Como é que eu sei quem é a ovelha minha? É porque elas me ouvem, e elas me escutam, e elas me seguem. Elas me ouvem, elas me escutam, elas me seguem. A ovelha de Jesus tem prazer em ouvir Jesus. A ovelha de Jesus, ela não tem dificuldade de ouvir a palavra de Jesus. Agora, quando nós não somos ovelha, é difícil ouvir a palavra do pastor que pastoreia as ovelhas. Por quê? Porque não somos ovelhas. Então hoje nós precisamos nos voltar para a palavra. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é choro. Choro porque eu ouvi uma música. Irmãos, eu posso chorar assistindo um filme? Sim ou não? Quem já chorou assistindo um filme? Pode levantar a mão aí. Eu já chorei. Não tinha nada a ver com o Evangelho. Às vezes um filme fala de uma superação, uma história real, alguém que venceu, que você achou que não ia vencer nunca, alguém que passou por uma doença, de verdade, uma coisa assim. Enfim, chorar não quer dizer nada. O que define
é o quanto a verdade de Deus tem poder sobre a nossa vida, o quanto a verdade bíblica domina o nosso sentimento, a nossa visão espiritual, o nosso entendimento, o quanto dessa verdade domina você hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram completamente dominados pela palavra do Senhor, pela vontade de Deus. E eles não se entregaram à vontade de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha poder para matar quem ele quisesse, mas eles disseram: sobre nós não, nós temos um Deus, Ele pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, a gente também não vai adorar a sua estátua, porque nós temos um compromisso de fidelidade para com esse Deus. E através dessa fidelidade, eles permaneceram firmes até o fim. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: permaneça firme até o fim. Não permita que o inimigo te convença que o poder está com ele. O poder não está com o inimigo. O poder não está em mãos com o homem. O poder não está na mão dos políticos, dos governantes, dos imperadores dessa terra. O poder está com Jeová. O poder está com o Senhor. É Ele que tem o poder. É Ele que tem a capacidade de livrar, de proteger aqueles que o servem. Eu quero que você fique em pé, as suas, nesse momento. Quero que você se coloque na presença de Deus. Feche seus olhos. Pai querido,